Alguns lugares do mundo carregam histórias, outros carregam mistérios. Ao longo do século XX, diversos navios foram encontrados à deriva, completamente vazios. Aviões desapareceram perto da costa sem deixar destroços. E mensagens de rádio simplesmente terminaram no meio de uma frase. Tempestades explicam parte da história. Erros humanos explicam outra parte. Mas nem todos os casos se encaixam perfeitamente. Esses acontecimentos ficaram concentrados em uma área específica do Oceano Atlântico, uma região que forma um triângulo imaginário entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. Um trecho de mar que ficou mundialmente conhecido como Triângulo das Bermudas. Hoje, você vai conhecer 10 desaparecimentos que ajudaram a construir essa reputação. E no final, talvez você mesmo tire suas próprias conclusões. Começando na 10ª posição, SS Cotopaxi, 1925. O SS Cotopaxi era um navio cargueiro a vapor, com cerca de 77 metros de comprimento, utilizado para transportar carvão entre a costa leste dos Estados Unidos e o Caribe. Em novembro de 1925, partiu de Charleston, na Carolina do Sul, com destino a Havana, em Cuba. A carga era comum, a tripulação era experiente e a rota era habitual. Pouco tempo depois da partida, o capitão enviou uma mensagem de rádio indicando que o navio estava enfrentando dificuldades. Aparentemente, estava adernando, inclinando perigosamente, e precisava de assistência. Foi o último contato. Depois disso, silêncio total. Nenhum pedido de socorro adicional, nenhuma confirmação de naufrágio, nenhum sobrevivente. O Cotopaxi simplesmente desapareceu. Durante décadas, o caso foi associado diretamente ao Triângulo das Bermudas, tornando-se um dos exemplos clássicos do mistério da região. E na 9ª colocação, USS Cyclops, 1918. O USS Cyclops era um gigantesco navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos, com mais de 160 metros de comprimento e capacidade para transportar milhares de toneladas de minério. Em março de 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, ele navegava do Brasil para Baltimore carregando manganês, material essencial para a produção de aço e armamentos. A bordo estavam 309 pessoas. Era uma embarcação robusta, projetada para missões longas e pesadas. Não havia registro de tempestades severas no trajeto e nenhum pedido de socorro foi enviado. Sua última mensagem foi rotineira. Nada indicava problema. Depois disso, desapareceu, sem explosão registrada, sem sinais de ataque confirmado e sem destroços identificados de forma conclusiva. O governo americano abriu investigação e logo teorias surgiram. Sobrecarga de minério, falha estrutural, ataque alemão, motim interno, mas nenhuma evidência definitiva foi encontrada. O caso se tornou a maior perda não relacionada a combate da história naval dos Estados Unidos. Um navio daquele tamanho, com centenas de pessoas e simplesmente apagado do mapa? E o mais inquietante, o Cyclops navegava justamente pela área que décadas depois ficaria conhecida como Triângulo das Bermudas. Em 8º lugar, Star Tiger, 1948. O Avro Tudor 4, conhecido como Star Tiger, era um avião comercial da British South American Airways. Em janeiro de 1948, realizava voo entre os Açores e as Bermudas, transportando passageiros civis e tripulação experiente. O clima não era perfeito, mas também não era extremo. A aeronave voava relativamente baixo por causa dos ventos contrários. As comunicações eram normais, sem sinais de pane e sem pedido de socorro. Quando de repente o rádio ficou em silêncio total. Buscas massivas por ar e mar não encontraram absolutamente nada. Nenhum destroço confirmado e nenhum corpo encontrado. Como um avião de grande porte simplesmente desaparece sobre uma rota monitorada. Na 7ª posição, Star Ariel, 1949. O Avro Tudor 5, conhecido como Star Ariel, era um avião comercial da British South American Airways. Um quadrimotor elegante, grande para os padrões da época, usado em rotas internacionais pelo Atlântico. Em 17 de janeiro de 1949, decolou das Bermudas com destino a Kingston, na Jamaica. A bordo estavam 20 pessoas, entre passageiros e tripulação experiente. Diferente de muitos outros casos na região, o clima naquele dia era considerado excelente. Céu claro, boa visibilidade e pouca turbulência. O comandante transmitiu uma mensagem tranquila à torre, confirmando altitude e posição. Nada indicava qualquer tipo de emergência. Não houve relato de falha mecânica, não houve pedido de socorro.
Não houve mudança abrupta de rota registrada. Minutos depois da última comunicação, o rádio silenciou. As buscas começaram quase imediatamente. Aviões e navios vasculharam a área estimada da rota. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal de explosão foi detectado, nenhuma mancha de combustível apareceu na superfície e simplesmente desapareceu. Menos de um ano antes, outro avião da mesma companhia havia sumido em circunstâncias semelhantes. 2 aviões, mesma empresa, mesma área do Atlântico, e até hoje, nenhuma explicação definitiva. Em sexto lugar, Douglas DC-3, 1948. O lendário Douglas DC-3 era conhecido por sua confiabilidade. Em dezembro de 1948, um DC-3 partiu de San Juan rumo a Miami com 32 pessoas a bordo. O voo estava praticamente concluído. A aeronave já estava próxima da Flórida quando o piloto relatou posição e estimativa de chegada. Tudo parecia sob controle. Depois disso, nada. Sem explosão detectada, sem destroços confirmados. Desapareceu a poucos quilômetros do destino. Em quinto lugar, Marine Sulphur Queen, 1963. O Marine Sulphur Queen era um navio-tanque adaptado para transportar enxofre líquido. Em fevereiro de 1963, deixou o Texas rumo à Virgínia com 39 tripulantes. Era uma embarcação já considerada estruturalmente questionável após modificações. A última mensagem indicava viagem normal. Dias depois, pequenos destroços começaram a aparecer, o suficiente para confirmar que algo havia acontecido. Mas o casco principal nunca foi recuperado. Explosão interna? Tempestade? Falha estrutural? Nada conclusivo. Na quarta posição, Witchcraft, 1967. O iate cabineiro Witchcraft navegava a menos de 2 km da costa de Miami. Era dezembro, noite calma. O capitão chamou a guarda costeira relatando que havia atingido algo e precisava de assistência, mas não estava afundando. O socorro chegou rapidamente, mas o barco não estava mais lá. Nenhum destroço, nenhum sinal de incêndio, nenhum indício de naufrágio imediato. Como algo desaparece tão perto da costa em questão de minutos. Em terceiro lugar, Carol Deering, 1921. Uma embarcação comercial robusta, de 5 mastros, usada para transporte de carga pelo Atlântico. Em janeiro de 1921, retornava de uma viagem ao Caribe, rumo aos Estados Unidos. Dias depois, o navio foi avistado encalhado em Diamond Shoals, na Carolina do Norte, uma área já conhecida por águas traiçoeiras. Quando equipes de resgate finalmente conseguiram subir a bordo, encontraram algo inquietante. O navio estava intacto, velas ainda ajustadas e comida preparada na cozinha, mas não havia ninguém. Toda a tripulação havia desaparecido, e os botes salva-vidas também não estavam lá. Instrumentos de navegação e documentos importantes sumiram. Não havia sinais claros de luta e nenhum pedido de socorro registrado. Teorias falaram em motim, pirataria, tempestade repentina ou até envolvimento com contrabandistas da época da Lei Seca, mas nenhuma explicação foi comprovada. Um navio funcional, abandonado, às pressas e uma tripulação que nunca mais foi encontrada. Na segunda posição, Connemara 4, 1955. O luxuoso iate Connemara 4 era uma embarcação privada de médio porte, usada para lazer e navegação costeira. Em setembro de 1955, ele foi pego no caminho do poderoso furacão Ione, que atravessava o Atlântico. Após a tempestade passar, navios da guarda costeira localizaram o Connemara 4 à deriva, próximo às Bermudas. O barco estava bastante danificado pelo vento e pelas ondas, mas o que chamou a atenção foi o silêncio a bordo. Nenhum tripulante, nenhum corpo e nenhum sinal claro de violência. A embarcação não havia afundado e não havia indícios evidentes de explosão ou incêndio. A hipótese mais aceita é que a tripulação tenha abandonado o iate durante a tempestade, talvez acreditando que ele fosse afundar. O problema? O Connemara 4 continuava flutuando. Se realmente entraram em botes salva-vidas em meio ao furacão, as chances de sobrevivência seriam mínimas. Mas o fato permanece. O barco sobreviveu à tempestade. As pessoas não, e seus destinos jamais foram confirmados. E em primeiro lugar, voo 19.945. Em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros Grumman TBF Avenger decolaram da Flórida para um exercício de treinamento rotineiro sobre o Atlântico. Era uma missão simples de navegação. Clima razoável e pilotos experientes.
Durante o voo, o líder do esquadrão começou a relatar problemas nas bússolas, dizendo: "Não sabemos onde estamos." As mensagens ficaram confusas e alguns acreditavam estar sobre as Florida Keys, outros sobre mar aberto. O combustível começou a acabar e a última transmissão indicava que tentariam pousar no mar juntos. Depois disso, silêncio total. Uma aeronave de resgate, Martin PBM Mariner, foi enviada e ela também desapareceu. 6 aviões. 27 homens. Nenhum vestígio conclusivo do voo 19 foi encontrado. Foi esse caso que transformou uma área do oceano em lenda. E até hoje, ele continua sem resposta definitiva. Tempestades tropicais, correntes marítimas intensas, erros de navegação. Todas são explicações plausíveis. Mas o que alimenta o mistério não é apenas o desaparecimento. É o padrão: comunicações interrompidas, navios encontrados vazios, aeronaves que somem perto da costa. Talvez o Triângulo das Bermudas seja apenas uma região desafiadora e perigosa, ou talvez ainda existam histórias que o oceano não está disposto a devolver. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a mais vídeos como esse chegarem até você.